Sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje, ainda na série Avaliação de Empresas, é sobre a taxa de crescimento. Agora nós vamos dar início a umas 3 aulas em relação à taxa de crescimento, que é de suma importância para o cálculo dos modelos de avaliação de empresa. Taxa de crescimento, fluxo de caixa esperado são de extrema importância para a obtenção do valor da empresa, uma vez que esse valor é determinado pelos fluxos de caixa esperados e não pelo fluxo de caixa atual da empresa. Logo, esse fluxo de caixa esperado, ele incorpora a taxa de crescimento, daí a sua importância. Existem várias formas de se calcular a taxa de crescimento. As mais utilizadas são baseadas no crescimento histórico, baseada na previsão dos analistas que acompanham as ações da empresa e, finalmente, baseadas nas determinantes de crescimento dos lucros. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o primeiro modelo de crescimento histórico. Então, vamos obter a taxa de crescimento com base em taxas históricas de crescimento. Nesse enfoque, o da taxa histórica de crescimento, ele pressupõe que existe um relacionamento forte entre a taxa de crescimento passada e a taxa futura de crescimento esperada. Então, para mim poder se utilizar desse modelo de taxa histórica de crescimento, o passado tem que explicar o futuro. Então, se houverem mudanças na estrutura, houver uma reestruturação da empresa, uma mudança na parte de estratégia da empresa, não vai ser possível utilizar esse tipo de modelo. A taxa média de crescimento, ela pode variar em função de ser utilizada uma média aritmética ou uma média geométrica. A média aritmética é obtida pela média das taxas de crescimento passada. Já a geométrica considera o efeito composto. Por isso, ela é mais precisa na determinação do crescimento real dos lucros passados, principalmente quando a empresa possuir uma variabilidade muito grande em relação às taxas de crescimento passadas. Vamos exemplificar aqui, usando então o cálculo das médias da empresa alfa. Ela em X2 teve uma lucração de 0,50, em X3 de 0,54, X4 de 0,45, X5 0,55, X6 0,57. Então 54 para 50 deu 8% de crescimento, depois 54 para 45 reduziu 16,67 e assim sucessivamente. De tal forma então que, calculando a média aritmética aqui, encontramos 8 menos 16,67 mais 22,22 mais 3,64 dividido pelos 4, encontro 4,29 de média aritmética. Já a média geométrica pega o último elemento e o primeiro. Então 0,57 dividido por 0,50, eu uso 4 elementos, n-1, tem 5, então n-1, e então encontramos elevado na 1/4. Menos 1, encontro 3,33% de média geométrica. Então observem a diferença entre a média aritmética de 4,29 para 13,33 de média geométrica. A média geométrica, conforme nós apresentamos anteriormente, é menor que a média aritmética e essa diferença irá aumentar à medida em que a variabilidade nas taxas de crescimento aumentar. Um outro fator que deve ser considerado é em relação ao período da estimativa, já que a média é influenciada pelo período utilizado no cálculo da taxa estimada. Não existe então um período de tempo ideal a ser utilizado, mas a duração do período de estimativas dependerá da sensibilidade do avaliador. Em geral, regra geral, quanto maior for esse período utilizado, mais acurada será essa taxa estimada. Vamos ver aqui, ainda em relação àquele exemplo que a gente apresentou anteriormente, aumentando então o período que nós tínhamos utilizado até ao X5, colocamos aqui mais o X6 aqui. Então, para justamente verificar. Então, aumentando de 4 para 6 períodos, a estimativa fica da seguinte maneira.
Então se acrescentou mais alguns itens na estimativa aqui. Dessa forma aqui, calculando novamente a média aritmética, vou somar todas essas taxas de crescimento, ó, e dividir pelo número delas, que é 6, enquanto 4,67. Já a média geométrica, eu pego a última e a primeira, então 0,57 dividido por 0,45 e levo na 6, que nesse caso aqui é n-1, tem 7 elementos, 7 menos 1 eu levo na 1/6. Menos 1 encontro 4,02. Então observem, foi inserido mais 2 anos e a média aritmética subiu para 4,67 e a geométrica para 4,02. Um modelo de regressão linear foi desenvolvido para sanar então alguns desses problemas existentes na média aritmética, que dá o mesmo peso para todas as variações percentuais e principalmente porque ignora a composição dos lucros, né? A gente só pega a primeira e a última observação, né? Então a gente desconsidera toda a informação existente nas observações intermediárias. O modelo de regressão linear então veio para justamente acabar com essa limitação existente na média geométrica. Esses problemas são resolvidos através da utilização de uma regressão por mínimos quadrados ordinários dos lucros por ações em relação ao tempo. Então, o modelo linear é que o lucro por ação no período T é igual a A, um coeficiente linear, mais B, um coeficiente angular, né, multiplicado pelo período de tempo. Em relação ao slide anterior, a gente pode verificar que o coeficiente angular é que é a medida da variação dos lucros por ação por período de tempo. Contudo, esse modelo linear especifica o crescimento do lucro por ação em termos monetários. Fato esse que não é apropriado para a mensuração de uma taxa de crescimento. Nós temos que ter um valor em percentual e não nominal. A forma de se resolver é através de uma regressão logarítmico-linear, que converte o coeficiente em uma mudança percentual. Dessa forma, o coeficiente angular se torna uma medida da mudança percentual dos lucros por ação por unidade de tempo, eliminando então o problema que nós tínhamos no modelo linear. O modelo logarítmico linear é esse aqui. O logaritmo natural do lucro por ação no período T é obtido pelo coeficiente linear, a soma do coeficiente linear mais o coeficiente angular multiplicado pelo período de tempo. Uma outra situação que ocorre é em relação aos prejuízos por ações nesses modelos históricos, né? A avaliação da taxa de crescimento com base em modelos históricos, ela fica prejudicada quando a empresa possui prejuízos por ação. Isso porque a mudança percentual nos lucros por ação, que é a taxa de crescimento, ela é obtida de que forma? Então a variação no percentual do lucro por ação do período T é o lucro por ação no período T menos o lucro por ação no período anterior, dividido pelo lucro por ação no período anterior. Então esse é o problema que cria quando se tem prejuízos no período anterior. Analisando-se a fórmula anterior, caso o lucro por ação no período anterior seja negativo, então o resultado não faz sentido algum. O mesmo ocorre na média geométrica se o lucro por ação no período inicial for negativo ou nulo. Vamos exemplificar aqui, ó. Vamos imaginar que em x1 o lucro por ação é de menos 0,10, um prejuízo, né? Em x2 mais 10. Observem, a variação no lucro por ação ficaria de menos 200%, ou seja, é sem sentido algum. Problemas similares ocorrem quando se utilizam modelos lineares ou logarítmico-lineares. Então eles não são esse tipo de problema. Dessa forma, se conclui que não se deve utilizar taxa de crescimento histórico por não ser significativa quando os lucros por ação forem negativos, ou seja, quando a empresa possuir prejuízo por ação, não se usa modelo histórico. Deve-se utilizar sempre a taxa de crescimento do lucro por ação, isso é uma outra questão importante, e não o lucro líquido, né? Isso porque pode ocorrer durante o período mudanças no número de ações e dessa forma alterar o nosso cálculo. Então, para evitar esse tipo de problema, vamos utilizar sempre o lucro por ação.
eliminando dessa forma qualquer possível distorção decorrente então de mudança no número de ações. Além disso, é importante destacar que deve ser utilizado o lucro por ação primário, isso é, o lucro por ação em circulação, e não o lucro por ação diluído, que é aquele que considera no seu cálculo, de acordo com o CPC 41, inclusive certificados e bônus conversíveis, já que os efeitos desses podem ser melhores avaliados pelos modelos de precificação de opções que nós vamos ver em aulas futuras. Validade da utilização do crescimento passado para previsões. Geralmente, a taxa de crescimento passado, embora úteis, não fornece informações suficientes. Um estudo realizado por Little, em 1960, demonstrou que o crescimento de uma empresa é desordenado, ou seja, existem poucas evidências de que empresas cresceram muito em um determinado período de tempo continuem a crescer nos períodos seguintes. Além disso, Little frequentemente encontrou uma correlação média entre os dois períodos próxima de zero. Também Damodaran, em 97, ele replicou esse estudo e encontrou um coeficiente de correlação entre os dois períodos que não foi significativamente diferente de zero. Dessa forma, os fatores que determinam a utilidade do crescimento passado são os seguintes: a variância das taxas de crescimento. Quanto maior for a variância, menor será a utilidade do crescimento passado. Em relação ao porte da empresa, quanto maior for a empresa, mais difícil é para ela sustentar altas taxas de crescimento no futuro. Em relação ao comportamento da economia, empresas cíclicas, o crescimento dessas empresas, como ele se comporta de acordo com a economia, se o período for recessivo, as taxas se reduzirão, e se o período for de pico, as taxas aumentarão. Então é uma outra dificuldade de se utilizar o crescimento passado. Em relação às mudanças na base da empresa, quanto maiores forem as mudanças no mix de negócio, na política de dividendos, na estrutura de capital, na seleção de projetos ou ainda mudanças resultantes das forças de mercado ou regulamentações, menor será a utilidade da utilização do crescimento passado. Então, sempre que há mudanças, o passado não explica o futuro, então ele passa a ser menos útil, né? A qualidade dos lucros, finalmente, né? Quando os lucros se modificam em função de mudança de critério contábil ou por aquisições, eles passam naturalmente a ser menos úteis do que aqueles que foram aumentados em razão de um aumento na receita de vendas. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.